Como que eu faço para entregar a minha aplicação? E eu vou te mostrar agora duas formas, beleza? Existem N formas, eu vou te mostrar duas, que são as duas mais tradicionais, e depois ainda vou te dar de bônus uma terceira que eu vou te mostrar que eu fiz ali no campo de batalha. Tamo junto? Olha só. Primeira coisa, um sistema, né? Um sistema web. Olha, a gente em um evento anterior aí, né, é até um projeto que tem dentro do CD Pro, a gente desenvolveu uma máquina preditiva onde a gente entregava um sistema para um grande hospital aí de predição de doenças renais. Então o médico colocava as features, né, as análises, aquela coisa toda, a gente clicava no botãozinho, o botãozinho fazia o quê? Rodava a máquina preditiva e ele devolvia lá para mostrar para o médico, né, e ajudar o médico na tomada de decisão se aquele paciente tinha propensão não a ter doença renal. Por quê? Porque, cara, você está ajudando ali o cara a diagnosticar com antecedência uma parada que depois poderia ser uma coisa que te fizesse o cara perder a vida. Tá ligado? Eu tive Covid, galera. Quase morri. E eu lembro que eu ficava lá, né, pensando assim, putz, cara, por que que os caras não desenvolvem lá a parada da vacina logo, né, aquela coisa toda? Eu sei que os cientistas de dados no mundo inteiro agora estão ajudando lá os pesquisadores para encontrar ali similaridade entre os medicamentos para que a vacina possa existir, né? E eu lá na maca, né, fiquei 15 dias na UTI, eu ficava lá na maca pensando assim, putz, cara, eu não vou morrer aqui não, não é possível, eu não vou morrer aqui agora não. E aí lá sofrendo, porque ainda não tinha vacina, ainda não tinha nada, saca? Quase morri. E aí, sabe o que aconteceu? Graças ao bom pai, os caras desenvolveram a parada lá. Eu saí com vida, tive tempo ainda de tomar a vacina. Depois da vacina, o que aconteceu? Peguei de novo, é claro, mas com uma suavidade, né? Muito maior, não morri, né? Então, olha só, que louco. Isso é só um exemplo, tá? Também não tem aquela coisa da política, sou a favor, sou contra. Galera, não tem nenhum quê de política aqui, pelo amor de Deus, beleza? Então, cara, simples assim. Olha o tanto que essa parada tá ajudando. Lá dentro do CD Pro tem um projeto como esse, onde a gente ajuda ali na medicina. Então, isso é um sistema, isso é uma entrega feita de ponta a ponta por um cientista de dados. O que mais, Eduardo? Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Tem uma aplicação de machine learning onde o próprio produto ele inclui a máquina preditiva, né? Então, dá um exemplo aí, Eduardo. Eu lembro que lá eu tive contato, exatamente contato com essa aqui, direto, onde existia uma máquina preditiva para calcular um valor específico que o banco devia armazenar para possíveis perdas. Olha que interessante, né? Então, como é que se calculava esse valor? Recebia as features, passava lá as features da máquina preditiva, e aí, na hora de apertar o botão, essa parada rodava de forma automática. E aí saía lá o valor. Ou seja, essa parada aqui de forma automática não precisou ser entregue no sistema nem nada. Ele foi entregue simplesmente como? Passando as features e fazendo a predição. O valor era o valor que ia compor lá a parada que ia mitigar o risco de uma grande aplicação. Olha que louco, né? Então, isso aqui eu não precisei desenvolver sistema, não precisei desenvolver uma aplicação, nada disso. Isso aqui é só um exemplo de como que você também pode utilizar aí isso na sua empresa. Né? O fato de você desenvolver uma parada que vai ajudar a encontrar melhores clientes não significa que você precisa entregar num sistema, precisa entregar num app. Só o fato de você já entregar a lista de clientes ali que são similares, que pertencem a um grupo que tem um potencial muito grande de comprador, cara, já é o suficiente, a empresa já vai à loucura. E eu sei que tem muitas e muitas e muitas empresas ainda, pelo menos aqui no LinkedIn, dezenas de milhares loucas atrás de você, exatamente para você fazer essa parada para eles, beleza? Ótimo, Eduardo. Dá mais exemplo aqui. Olha só. A gente vê, por exemplo, verificação de risco do cliente. Sabia que o cliente tem tipos de risco diferentes? Né? Às vezes o cliente é muito ruim, o risco dele é muito alto. Ou às vezes o cliente ali é um cliente bom, o risco dele é baixo. Então, como que eu faço isso? Né? Com máquina preditiva. Vai lá o cientista de dados, desenvolve a máquina preditiva, verifica o risco e tal. Aplicações de reconhecimento facial. Cara, isso aqui também tem uma máquina preditiva onde ele faz ali uma aferição com os algoritmos para diagnosticar ou para determinar e detectar se é você mesmo, né? Já abriu ali a sua conta ali com o Nubank, com o Banco do Brasil, onde você coloca digital ou reconhecimento facial, essa coisa toda, né? Então, como? Tem uma máquina preditiva de reconhecimento facial. Que mais? Eduardo, aprimoramento de imagens.
Esses dias eu tava com uma dessas máquinas preditivas, onde o grande objetivo dela era melhorar uma imagem para descobrir ali o detentor, ali o cara que tinha cometido um crime. Olha que louco, né? Então a gente estava utilizando uma máquina preditiva que tinha essa aplicação de inteligência artificial, passando a foto do meliante para que a gente pudesse melhorar a imagem para descobrir ali o cara que estava fazendo a besteira. Olha que fera. Olha o poder dessa parada, né? Exemplo aqui de segurança pública. Previsão de doença, a gente já falou aqui, né? A parte de doenças renais também tem projeto, né? Onde eu estou ali junto com você ali dentro do CDPRO. Aprovação de crédito, né? Eu libero ou não crédito para esse cliente? Tem risco alto? Não, então não libera. Ah, não, o risco está de boa. Pô, cara, tem tudo para liberar, saca? Que mais? Detecção de veículos nas rodovias, né? Essas máquinas preditivas de hoje que Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal utilizam, né? Onde a gente consegue simplesmente por meio da identificação da placa ali, né? Então tem reconhecimento de caractere, identifica a placa, sabe qual é o veículo, sabe se tem multa ou se não tem. Isso ou se, né? Às vezes você olha para o lado da segurança pública também, é um veículo roubado ou não é. Cara, isso aqui é só a pontinha de um grande iceberg chamado ciência de dados.